Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Confissões de Crente. Se você está aqui porque viu um link no WhatsApp ou no Facebook ou alguém compartilhou com você, seja muito bem-vindo ao canal. Espero que você goste do conteúdo, não só desse vídeo, mas também dos outros temas e assuntos que tem por aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o joinha também. Os botõezinhos estão aqui, o vermelhinho para inscrição, o joinha. E se você curtiu o vídeo e tem alguma reflexão, se você concorda com o que eu falei, você pode colocar nos comentários aqui embaixo. Eu fiquei uns dias sem fazer os videozinhos da lição. Eu voltei para o Brasil, né? Inclusive você pode ver o vídeo aqui no meu canal em que eu conto um pouquinho como foi. Mas eu voltei para cá, acabei viajando, acabei indo para alguns lugares e eu não consegui manter a rotina dos videozinhos diários, né? Inclusive, nesse trimestre que a gente tá estudando então aqui a lição do livro de Hebreus, né? A lição da Contexto Bíblico Jovem. Eu comentei com vocês há alguns dias atrás que eu iria fazer algumas mudanças aqui no canal. Então, a partir desse trimestre, vamos ter aqui um vídeo semanal, todas as quintas-feiras, com um resumo da semana, do estudo da semana. Se você quiser ver comentários diários, mas eu não vou me comprometer como nos outros trimestres, né? De repente, alguma coisa até 1 minuto, ou nos stories, você pode me seguir no Instagram, porque lá eu planejo comentar algumas coisas assim, mais no dia a dia. Então você pode me seguir no Maura A. Eduarda, tá bom? É o meu Instagram e aí a gente se encontra por lá também. Então aqui, a partir desse vídeo, toda semana, às quintas-feiras, vamos ter o resumo da Contexto Bíblico Jovem do livro de Hebreus. Bom, terminando um trimestre com o livro de Deuteronômio, que foi incrível, eu fiquei assim, impressionada, porque normalmente a gente lê o livro de Deuteronômio no ano bíblico, né? E a gente não se atenta a alguns detalhes do que quando a gente pega para estudar o livro detalhadamente, capítulo por capítulo, até mesmo entender o contexto histórico por trás. E eu fiquei muito impressionada, assim, e aquelas palavras tiveram muito mais significado para mim, foi muito bom poder estudar. E eu tô vendo que o livro de Hebreus vai ser a mesma coisa. É lógico que a gente não vai começar a estudar desde o primeiro capítulo, né? Eu acho que é mais temático do que em ordem aí dos capítulos, numérica, mas eu achei muito interessante o estudo dessa semana. E o título do estudo é Carta a Nós, aos Hebreus e a Nós. A lição ela vem dando uma introdução explicando em que contexto que veio essa carta aos Hebreus, né? Na verdade, não existe aí um consenso ou talvez um acordo entre os especialistas referente ao autor da carta de Hebreus, ao autor do livro de Hebreus. Mas muitas pessoas creem que esse autor foi o apóstolo Paulo. E pelo que a gente vê aqui na lição, é esse o princípio, né? A gente parte desse ponto, que o apóstolo Paulo foi quem escreveu essa carta e mandou aos Hebreus. Realmente existem algumas similaridades na forma como a carta foi escrita, algumas referências a personagens que estavam presentes em outras cartas em que Paulo se identifica, né? Não existe uma identificação nessa carta dos Hebreus como Paulo faz nas outras, né? Como ele se apresenta no início, nessa não tem, mas tem algumas similaridades com outras que ele escreveu, por isso que algumas pessoas creem que essa carta foi escrita por Paulo, tá bom? Agora, qual que foi o contexto e qual que foi o tema dessa lição, então, que a gente estudou? A lição, ela vem falando que essa carta, ela é considerada como um sermão completo, todos aqueles capítulos, e ela foi dirigida a pessoas que haviam aceitado a Jesus, mas que estavam passando por dificuldades. E a gente já começa a ver aqui, por exemplo, na lição de segunda, entre milagres e perseguições, e a gente vê isso na terça e na quarta, como essas pessoas realmente estavam passando dificuldades justamente porque elas haviam escolhido, elas tinham feito a escolha de ser diferentes.
Então, a partir do momento que elas se converteram, elas mudaram de vida. E essa mudança, o fato deles serem diferentes, acabou chamando a atenção das pessoas da cidade, das pessoas que estavam em torno deles, né? E até mesmo do próprio Império Romano. Eles começaram a ser perseguidos. E a lição, ela vem falando um pouco o quanto esses irmãos sofreram, porque muitos deles foram presos, por exemplo. E sem justificativa, né? A gente não precisa lembrar que naquela época não existia o que a gente chama hoje, por exemplo, do devido processo legal, ou seja, você tem que passar por várias etapas para que você seja preso. Mas nessa época aqui, era basicamente a vontade dos romanos. Se eles achavam que alguém deveria ser preso, essa pessoa era presa. Muitas pessoas foram presas, eles eram vítimas de preconceito, eles eram acusados injustamente, eles eram agredidos. Obviamente, quando uma pessoa passa por todos esses ataques, ela fica desanimada. Então, a lição, ela vem destrinchando um pouco isso, falando das consequências desse desânimo para a igreja, desses ataques a esses cristãos, simplesmente por eles serem diferentes. Diz aqui que a igreja sofreu, por quê? Porque as pessoas estavam esgotadas financeiramente e psicologicamente. Hoje a gente vive num país livre, em que a gente não é perseguido. Naquele período, essa perseguição já estava acontecendo. Então você imagina sofrer constantemente esses ataques, ser agredido, ser discriminado, ser marginalizado, simplesmente porque você acredita em algo diferente que a maioria, né? E a lição fala, inclusive, a respeito desse esgotamento financeiro, porque muitas pessoas que estavam presas eram importantes para a manutenção da igreja, né? Então você veja aqui que realmente foi bem complicado, mas o livro de Hebreus tem uma mensagem justamente para aquelas pessoas daquele momento que se sentiram esgotadas, que estavam desanimadas, e para nós hoje também, né? A gente não acontece de forma diferente conosco o que aconteceu com eles, né? Então a gente também passa por momentos em que as adversidades e as dificuldades da vida acabam desanimando, né? Só que o livro de Hebreus, ele tem uma mensagem para nós, e a lição acaba fazendo um paralelo com algumas histórias da Bíblia. Então aqui, por exemplo, vem falando da história de Elias, e eu achei muito interessante esse ponto de vista, né? Porque Elias, ele tinha acabado de matar os profetas de Baal, de descer o fogo do céu que Deus havia enviado, só que ele fugiu. Por quê? Ele estava sendo ameaçado, a rainha queria matá-lo, ele estava temendo pela vida, e ele partiu, e ele foi sem rumo, mas ele só fugiu. E imagina, né? Elias vacilou, né? E você pode pensar, nossa, mas Elias foi levado para o céu vivo, né? Deus mandou uma carruagem para vir buscá-lo. E aí quando você olha para esses momentos da vida de Elias, você vê que ele também vacilou, que ele também passou por momentos de desânimo e que ele também teve depressão, né? Então você veja, quando Deus vê Elias daquele jeito, desanimado, duvidando, né? O que Deus faz? Deus vai lá e repreende Elias de uma vez e de repente até pune ele? Não é isso que Deus faz. Deus atende às necessidades básicas de Elias, que naquele momento era comida e segurança para poder descansar. Então Deus envia um anjo trazendo pão, trazendo água, o anjo acorda Elias, Elias se alimenta, Elias volta a dormir, e só depois que todas essas necessidades haviam sido supridas, aí Deus vem e pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Olha tudo que eu fiz por você. Tenha fé, confie. Então, Hebreus também vem trazendo mensagens, inclusive, uma dessas mensagens está justamente no verso para memorizar,
que está aqui em Hebreus 10, 23 a 29. E um desses versos que traz essa mensagem de ânimo e nos lembrar para que a gente confie em Deus é o verso 23 do capítulo 10, que diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ou seja, segurem firme aí, tenham fé, estejam firmes, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, eu achei bem interessante esse paralelo aqui que a lição veio trazendo entre o livro de Hebreus e a história de Elias. Inclusive, Paulo, ele também ele adverte e ele encoraja. Eu acabei de falar aqui do encorajamento, né? Mas Paulo também adverte ao povo a não se desviar, ou seja, a não ceder à incredulidade. Então poderia acontecer, por exemplo, que justamente por eles estarem desanimados, eles acabarem desacreditando em todas essas promessas e acabarem cedendo à incredulidade, ou seja, desacreditar de toda aquela mensagem que eles haviam aceitado antes. Tem aqui um momento hipertexto, eu vou colocar a imagem para vocês aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, está nos meus stories, como sempre, toda quarta-feira, o momento hipertexto aqui, ó, tá? Se você está vendo isso na quinta, que é quando vai sair o vídeo, se você está no YouTube, o link está aqui na descrição. E nos meus stories, você pode ir lá no Instagram, no Maura Eduarda, você pode ir no perfil, tem um destaque escrito hipertexto, e aí você pode ali então ver esse mapa mental, cuja palavra é sofrimento. Aqui tá bem pequenininho, mas o que tem? O que acontece? Na primeira semana, a lição sempre traz esse mapa mental completo, né? Então, vem aqui trazendo dor, pena, tristeza, machucado, consequência. Mas eu coloquei mais 3 palavras aqui que eu vou colocar para vocês na imagem, tá? Que é escolha, né? Então, as escolhas que nós fazemos também podem trazer sofrimento, arrependimento e renúncia, até porque aqui na quarta-feira vem trazendo justamente isso, de que a vida cristã nos ensina literalmente de que cada escolha é uma renúncia. E aqui, fechando o estudo da lição, já na quinta e na sexta-feira, com o título de Jesus não demora, vem trazendo justamente esta última exortação que Paulo faz aos hebreus, né? Para que o povo justamente se lembrasse que eles estavam vivendo nos últimos dias e que uma promessa havia sido feita, de que Jesus iria voltar, iria acabar com esse sofrimento, né? E justamente essa promessa não serve só para os hebreus, essa promessa serve para nós, como a gente já falou no início agora há pouco, que essa mensagem ela serve também para nós, tá? Não só aos hebreus daquela época. E vem trazendo um exemplo que está no livro de Números, né? Que diz que o registro bíblico traz em 2 ocasiões diferentes em que Israel sofreu derrotas notáveis, né? Aqui em Números 13 e 14 conta a história de que naquele momento no povo de Israel os líderes estavam com dúvidas, ou seja, os líderes tinham essas dúvidas, espalharam na comunidade essas dúvidas, e isso fez com que a fé dos israelitas também desanimassem, né? Com que eles também desanimassem. E aí, olha só que louco, né? Como resultado, a comunidade decidiu nomear um novo líder e retornar ao Egito bem no momento que eles estavam prestes a entrar em Canaã. Agora você já imagina o povo prestes a entrar em Canaã. Alguns líderes começam a semear no meio do povo dúvidas, e as pessoas às portas de Canaã decidem nomear uma outra pessoa para levar isso de volta. A gente tem aqui um exemplo também em que houve um desânimo no meio do povo, né? E outro aqui na segunda vez, os israelitas eles se envolveram naquele famoso episódio de Baal Peor,
em que eles se envolveram com a imoralidade sexual, se relacionando com as moabitas, adorando outros deuses. E a gente sabe que isso aconteceu. Balaão, ele foi chamado para amaldiçoar o povo e ele não conseguiu amaldiçoar o povo, ele não proferiu a maldição, né? Só que aí o rei lá de Moabe usou uma outra coisa que foi bem mais apelativa ao povo, que foi a questão dos relacionamentos, né, da imoralidade sexual, e que o povo acabou caindo, né? Inclusive chegou até o ponto de um dos israelitas trazerem para sua própria tenda, para o seu próprio acampamento, uma mulher moabita e ter relações com ela dentro da tenda, no arraial, algo que era proibido, e eles dois acabaram sendo mortos pelo sacerdote Eleazar, filho de Arão, né? Então, a gente tem esses exemplos aqui, e Paulo avisou os leitores, ele alertou esses leitores contra esses perigos, para que eles se apegassem à confissão de fé, para que eles mantivessem os olhos fixos em Cristo. Então, todos esses perigos, a imoralidade, cobiça, foram alertados por Paulo, e ele deu a receita. Acreditem, mantenham a fé, apeguem-se à esperança. Eu só queria aqui ler um trechinho dessas citações de Ellen White que tem aqui na lição de sexta, que ela fala exatamente sobre essa questão do desânimo, né, que a gente falou bastante aqui, que a gente estudou durante essa semana. Ela fala aqui: para o desanimado há um remédio seguro: fé, oração e trabalho, né? Fé e atividade darão segurança e satisfação que irão aumentar dia após dia. Ela continua aqui mais no meio do parágrafo: tenham fé em Deus. Ele conhece suas necessidades. Ele possui todo o poder. Seu infinito amor e compaixão não têm fim. Não receie que ele deixe de cumprir sua promessa. Ele é a verdade eterna. Olha só que lindo. Jamais mudará a aliança que fez com os que o amam, e concederá a seus servos fiéis tudo o que suas necessidades requerem. Então, olha só que promessa linda, que por mais que nós tenhamos dificuldades e que nós desanimemos, assim como os hebreus fizeram, nós temos a promessa de que Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E que nesses momentos de desânimo, o que a gente precisa fazer é se apegar em Deus e lembrar que Ele é fiel, e confiar e ter fé que Ele vai estar conosco nesses caminhos e nesses momentos difíceis, né? Então, pessoal, acho que basicamente essa é a mensagem da lição dessa semana. Foi muito bom estudar esse tema, e eu espero você nos próximos dias, nas próximas semanas aí, para a gente recapitular esse tema. Não se esqueça de compartilhar com os seus amigos, com a sua classe da Escola Sabatina, para que você se prepare junto comigo aqui para a recapitulação no sábado, para que o debate e a conversa lá na classe fique bem legal. Isso é muito bom, tá certo? A gente se vê então nos próximos vídeos. Até!